Se você pudesse mudar algo que fez lá no passado, o que seria? Eu sou o pastor Douglas Mariano e te convido a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Meus irmãos, seja sincero. Quantas e quantas pessoas vivem algum tipo de trauma, lembrança, e elas copiosamente dizem: se eu pudesse voltar lá atrás, eu nunca faria, nunca teria feito o que eu fiz. Eu quero que você não saia deste vídeo, porque Deus com certeza falará aos nossos corações. Veja comigo o que está escrito em Lucas, no capítulo de número 22, a partir do verso de número 54, que diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o colocaram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pôs os olhos em Pedro e disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, eu não conheço este homem. E pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com Jesus, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor Jesus, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meus amados, será que eu estou conversando com alguém que de repente diz: pastor, se eu pudesse, eu me arrependo tanto de ter feito o que eu fiz. Eu não consegui, pastor, consertar. O que eu fiz trouxe graves consequências, não só a mim, mas a outras pessoas. Ou a uma determinada pessoa em específico. E eu me sinto culpado, pastor, até hoje.
Eu não sei se de repente eu estou conversando com alguém que sofre por conta de tudo isso. Mas essa história que nós acabamos de aprender, de ouvir, que está aqui registrada em Lucas, no capítulo de número 22, a partir do verso de número 54, também fala de um homem que andara com Cristo por 3 anos e 6 meses. Amigo de Cristo, discípulo de Cristo, apóstolo, e que de forma nenhuma, de maneira nenhuma, poderia traí-lo, poderia negá-lo. O próprio Cristo já havia dito para ele, porque ele, com ímpeto, Pedro chegou até Jesus e disse: de maneira nenhuma eu te negarei. Estou pronto a ter contigo até a prisão e a morte. Aí Jesus falou: ah, é? Ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro disse: não, Senhor, não, de forma alguma. Amados, eu quero dizer a você que se cumpriu. Pedro negou Jesus. E se nós formos buscar o entendimento, não foi assim negando. Ele não negou assim com palavras simples. Ele negou copiosamente, ele negou esbravejando. Os estudiosos da palavra dizem que ele realmente traíra o Senhor. Só que quando o galo cantou, eu quero abrir um parênteses aqui. Às vezes, algo acontece e te faz lembrar, não é? Fala a verdade. Tem coisas que acontecem que nos faz lembrar das besteiras que a gente já fez lá atrás. De repente uma música, de repente alguma coisa. Não sei, algo nos faz lembrar. Um determinado lugar. Quando a gente passa por aquele lugar, a gente olha e fala: meu Deus, eu não deveria ter feito. Existem situações que parece que ficaram gravadas na nossa memória e que infelizmente nos fazem lembrar daquilo que de forma alguma deveríamos ter feito, mas fizemos. Não tem mais jeito. O que eu quero que você entenda é que Pedro, quando percebeu a besteira que tinha feito, após o galo ter cantado, ele se lembrou da profecia e ele chorou amargamente. Mas já não dava mais para consertar aquilo que ele fez. Eu quero terminar esta mensagem dizendo para você o seguinte: talvez você se encontre nessa situação. Pastor, já não dá mais para consertar o que eu fiz. Porém, Pedro fez exatamente o contrário de Judas. Ele se arrependeu de verdade. Essa é a intenção de Cristo para comigo, para com você.
Sim, sabemos que muitas vezes o que fizemos lá atrás nos trará consequências, porém, diante de Deus, devemos buscar perdão e nos apresentarmos a Ele com verdadeiro arrependimento. A Bíblia nos diz que Pedro fez diferente de Judas. Pedro se arrependeu. Judas, ele sentiu remorso. Qual a diferença entre arrependimento e remorso? Arrependimento é aquilo que nós sentimos na nossa alma e que faz com que a gente nunca mais venhamos. A dor foi tão grande, a consequência foi tão terrível que nunca mais a gente vai querer cometer aquele erro novamente. Isso é arrependimento. Lá em Provérbios diz: aquele que confessa e deixa o seu pecado alcançará a misericórdia, mas aquele que o encobre nunca prosperará. Qual a diferença do remorso para o arrependimento? No caso de Judas, remorso é o que eu penso acerca das pessoas que estão ao meu redor. Na verdade, é a minha preocupação no que vão pensar de mim. Olha o que fulano fez. Não. Eu não posso, na verdade, ficar preocupado com o que os outros vão pensar de mim. Eu tenho que me preocupar com o que Deus vai pensar de mim. Meus amados, em nome de Jesus, Judas, preferiu, no seu egoísmo, ele preferiu se matar. Pedro disse: eu preciso me consertar com Deus. Então, vai aí a palavra. Já fez, já errou. Então não se importe com o que os outros vão dizer. Se conserte com Deus. A Bíblia diz que Cristo morreu, ressuscitou o terceiro dia. E ele quis se encontrar com o primeiro discípulo homem. Qual foi o primeiro que ele falou? Qual foi a primeira pessoa com que ele retrata, ele fala? Qual foi o primeiro apóstolo que ele citou depois que ele ressuscitou? Exatamente o apóstolo Pedro. Jesus o perdoou porque viu que ele se arrependeu verdadeiramente e que nunca mais o negaria novamente. Meus amados, guarde essa mensagem em seu coração. Você não vai conseguir consertar aquilo que você deixou lá para trás, não tem como. Mas você pode se arrepender de todo o teu coração. E o Senhor Jesus está de braços abertos para você. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te glorifico, te exalto, quero bendizer o teu santo nome por sua misericórdia.
por sua compaixão, longanimidade. Porque o tema de hoje foi: se eu pudesse mudar aquilo que um dia eu fiz lá atrás, o que é? O que seria? Entendemos pela tua palavra que não tem como consertar, mas tem como nos arrepender e nos retratar perante o Senhor. Porque lembranças do passado, situações que ficaram incertas, o único que pode curar é o teu Espírito Santo, meu Pai. Eu creio que assim como Pedro se arrependeu amargamente e foi recebido pelo Senhor após a sua ressurreição, também este que me ouve, se está vivendo exatamente o que foi ministrado nesta reflexão, o Senhor não vai mais querer que esta pessoa conserte o que ela fez lá atrás. Porque em muitos casos, ó Deus, não tem mais como consertar. Porém, o Senhor é poderoso. É poderoso para dar uma nova vida, para fazer esta pessoa recomeçar e fazer tudo diferente a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que esta mensagem possa trazer paz ao seu coração. E eu te espero na próxima reflexão.